Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje para a nossa leitura diária, dia 20. Chegamos no dia 20 para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aplaude de pé, igreja, aleluia. Hoje, Êxodo 5, 6 e 7. Então vamos orar e a gente já vai fazer essa leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças porque o Senhor é bom. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, conhecermos um pouco mais de Ti e conhecermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo nos dê discernimento e abençoe a nossa vida. É o que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Êxodo 5. Depois, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: viemos trazer uma mensagem da parte do Senhor, o Deus de Israel. Ele diz: deixe o meu povo vir para o deserto para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu o faraó, quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair do país? Moisés e Arão insistiram: o Deus dos hebreus encontrou-se conosco. Deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas, com espada. Então lhes disse o rei do Egito: o que vocês estão querendo fazer? Por que fazem o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: o povo já cresceu demais, e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho? No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. E as ordens foram estas: de agora em diante, vocês não vão mais dar palha para os israelitas fazer os tijolos como antes. Eles mesmos vão ter que ajuntar a palha. Mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduza sua quota. O decreto de certo está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo e não terão forças para dar ouvidos a essas palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais transmitiram logo as ordens ao povo, dizendo: assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha. Vocês mesmos terão que procurar juntar a palha onde puderem achá-la, mas a cota de tijolos de vocês em nada será reduzida. Então os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito em busca de sobra de palha. Os mestres de obra os atormentavam, dizendo: tratem de acabar o serviço. Produzam a mesma quantidade de tijolos por dia do que quando recebiam a palha. E os espancavam, os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais do faraó para dirigir os israelitas, e diziam: por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje, fazendo os tijolos como antes? Então os oficiais israelitas foram falar com o faraó: majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dão palha. Contudo nos dizem: façam tijolos. Como isso não é possível? Somos açoitados, mas a culpa é do seu próprio povo. Mas Faraó respondeu: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso ficam dizendo: vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem ao trabalho. Não receberão palha nenhuma, porém terão de produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Então os oficiais israelitas se viram em uma má situação. Quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos, quando saíram de diante do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: o Senhor seja juiz de vocês, pois atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós, e nos deram motivo para nos matarem. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: por que maltrata esse povo? Por que me enviou?
pois desde que transmitia sua mensagem ao faraó, ele tem maltratado este povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Capítulo 6. Agora você verá o que vou fazer, faraó. Disse o Senhor a Moisés, pois minha mão poderosa ele os deixará sair. Agora você verá o que vou fazer ao faraó. Disse o Senhor a Moisés, pois por minha mão poderosa ele os deixará sair. Não só por isso, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus disse ainda a Moisés, eu sou o Senhor, eu me apresentei a Abraão, a Isaque e a Jacó com o nome de Deus Todo-Poderoso. Não revelarei a eles todo o significado do meu nome, que é Senhor. Depois estabeleci a minha aliança com eles. Não revelei a eles todo o significado do meu nome. Depois estabeleci a minha aliança com eles. Nesta aliança prometi dar a ele e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora que eu ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos, atentei para a minha aliança. Portanto, diga a Israel, eu sou o Senhor, vou libertá-lo das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo, e eu serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito. E meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Eu mesmo farei entrar o povo de Israel naquela terra, qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. O Senhor voltou a falar com Moisés. Vá falar com o faraó, o rei do Egito, e diga a eles que deixem os israelitas saírem do país. Mas o Senhor respondeu, Mas Senhor, respondeu Moisés, se nem o meu povo me dá mais ouvidos, como esperar que o faraó me escute? Além disso, não sou bom na arte de falar. De novo, Moisés. Ô, historinha. Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão. Deus é paciente também, né? Então o Senhor ordenou a Moisés e Arão. Então o Senhor ordenou que Moisés e Arão fossem falar com os israelitas e com o faraó, o rei do Egito, para dizer que tinham ordem para tirar o povo de Israel do Egito. São estes os nomes dos chefes dos grupos de famílias das várias tribos de Israel. Filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi, são estas as famílias de Ruben, filho de Simeão, Gemuel, filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São estas as famílias de Simeão. Filhos de Levi, por ordem de idade, Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson, Libni e Simei, cada um com seus grupos de família. Filho de Coate, Amrão, Isra, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Filhos de Merari, Mali e Muzi. São esses os chefes dos grupos de família de Levi, segundo a ordem de idade. Arão casou-se com Joquebede, sua tia pelo lado paterno. Arão e Moisés eram filhos deste casal. Arão viveu 137 anos. Peraí. Arão casou-se com Joquebede. Arão viveu 137 anos. Filhos de Issar, Cora, Nefeg e Zicri. Filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab, e irmã de Naasson. O casal teve estes filhos, Nadab, Abiú, Eliázer e Tamar. Filho de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estes as famílias pertencentes ao grupo de família de Corá. Eleazar,
filho de Arão, casou-se com uma filha de Putiel. Finéias era filho deste casal. Esses são os nomes dos grupos de família dos levitas e das famílias que formavam estes grupos. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem todo o povo do Israel da terra do Egito, segundo as divisões. E foram enviados ao faraó, rei do Egito, para tirar Israel do Egito. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Vão entregar ao faraó a mensagem que dei a vocês. Moisés, contudo, respondeu ao Senhor, dizendo: não posso fazer esse trabalho. Não sei falar bem. Como posso esperar que o faraó me escute? O rei das historinhas, Moisés. O Senhor disse a Moisés, com paciência: veja, eu nomeei você como meu representante perante o faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele. E o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que ordenar, e o seu irmão falará com o faraó, para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que o faraó resista em deixar o povo sair. Vou multiplicar os meus milagres no Egito, como sinais do meu poder. Mesmo assim, o faraó não os ouvirá. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito e castigarei essas nações com grandes manifestações de juízo. Assim, tirarei todo o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, e os egípcios saberão de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando o faraó pedir a vocês que façam o sinal para provar que eu os enviei, você, Moisés, dirá a Arão: jogue sua vara no chão diante do faraó, e a vara se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. No momento certo, Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e dos oficiais do rei, e de fato ela se transformou em serpente. Então o faraó mandou chamar seus sábios e mágicos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito por meio das artes mágicas. Cada um deles jogou sua vara no chão, e essas varas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou a serpente deles. Todavia o coração do faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o faraó continua de coração duro e teima em não deixar o povo sair. Mas vá ao encontro do faraó amanhã cedo. A esta hora ele irá até o rio. Fique lá à espera dele, à beira do rio. Leve na mão a mesma vara que transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer: deixe que o meu povo vá prestar culto no deserto. Mas até agora a vossa majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor: com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas dos rios, vou bater na água do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda mais a Moisés: mande a Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e sobre os rios, e sobre os canais, e sobre as lagoas, e sobre os açudes, e todos os reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou sua vara e bateu com ela nas águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Havia sangue no Egito inteiro, mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa. Com práticas de magia, transformaram a água em sangue. Por isso o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e Arão, como o Senhor tinha prevenido. Nem esse grande
milagre fez o faraó considerar seriamente a situação. Ele simplesmente virou as costas e foi para o seu palácio. Para achar água potável, os egípcios tiveram que cavar poços perto do rio, porque as águas do rio não podiam beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu as águas do rio. Aleluia. Amém. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente está de volta para fazer mais uma leitura, para a gente poder concluir a nossa meta, concluir o livro de Êxodo e, consequentemente, terminarmos a Bíblia toda ainda esse ano. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço.